Então, bora lá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindas ao segundo encontro do autoconhecimento na prática, onde a gente não fica só no cabeção, não. Não é só ler livro e não saber como colocar aquelas teorias na prática, né? Não é só ver os meus vídeos também e falar, nossa, que insight legal, mas e aí, como que eu coloco na minha vida? Como que a Camila já sabe isso? Como que eu consigo também praticar isso, né? Não só ter a teoria ou a ideia. Eu quero trazer para o corpo, porque no nosso corpo é onde estão todas as curas na minha percepção do mundo, né? E hoje a gente vai fazer um pouquinho de exploração das nossas próprias crenças. Eu vou falar bastante sobre esse medo da rejeição, o medo de ficar sozinha, porque é uma dos maiores medos, uma das maiores crenças que dominam mesmo a nossa vida, impedem a gente de fazer um monte de coisa porque a gente acha que está sozinha ou que vai ficar sozinha. E eu queria trazer aqui uma sementinha que depois vocês vão regar, vocês vão ver crescer na vida de vocês, de uma noção de que vocês nunca estão sozinhas, nunca estarão sozinhas e vai abandonar um pouquinho esse medo do outro ir embora, do outro te deixar ou de. Ai, tem uma coisa que é muito presente também da gente desagradar, né? De saber falar não, colocar os nossos limites. Então, eu queria trabalhar muito com essa parte, assim, das nossas inseguranças, que acabam dominando muito as nossas ações, acabam dominando muito o que a gente se permite ou o que a gente não se permite falar, agir, né? Explorar. Então, bora lá. Quem aqui tem medo de ficar sozinho? Medo da rejeição? Eu sinto que isso é um medo geral. Eu queria até trazer algumas crenças específicas ou modos de agir que todo mundo tem específicos, que no fim é medo de rejeição. Eu escrevi aqui, tem uma colinha pra gente. Quando a gente tem dificuldade em dizer não, ou colocar limites, ou comunicar até para as pessoas mais próximas que a gente não gostou de alguma coisa, que a gente está frustrada com o comportamento da pessoa, ou que a gente não quer sair ou não quer fazer algo que a pessoa está forçando ou querendo muito que a gente faça. Essa dificuldade em se comunicar está muito aliada à rejeição, porque a gente tem o medo de, nossa, se eu falar isso, como é que a pessoa vai reagir? Será que a pessoa vai me entender? Se ela não me entender, será que ela vai parar de gostar de mim? Será que ela vai me ver com os olhos diferentes? Será que ela vai começar a não gostar mais de mim porque eu tô falando não para ela? Porque eu tô colocando os meus limites? Estou gerando um desconforto na vida do outro. E esse desconforto vai fazer com que o outro não goste mais de mim, pare de falar comigo, vire as costas para mim, vou perder uma amizade, vou perder um par romântico, vou perder o amor da minha mãe. Em todos os lugares, com todas as relações, tem esse medo latente, assim, de que se a gente falar alguma coisa fora do que a outra pessoa é capaz de aguentar, essa pessoa vai cortar aquele canal entre nós, aquela conexão, e a gente vai perder o afeto dessa pessoa. Perder o afeto dessa pessoa significa ficar sozinha, que essa pessoa vai virar as costas, vai embora, vai levar o amor dela com ela, e a gente vai ficar sem, e a gente vai ficar sozinho. Então, percebe que o medo de dizer não também está ligado com o medo de ficar sozinha no final das contas. Ah, Evelyn, o medo vai e volta. Acho que todas as nossas crenças, quando a gente fala, ah, resolvi as crenças, é que a Evelyn falou, eu já tinha perdido esse medo antes, mas agora esse medo voltou. E aí é sempre estar presente para quando o medo volta, é porque é uma nova camada. Não quer dizer que você regrediu ou se deu passos para trás, mas é um convite para aprofundar ainda mais esse trabalho de liberar essa crença do seu sistema. E acho que sempre vai voltar, porque a gente é uma cebola, né? A gente tem muitas camadas. Então, não é refazer o trabalho, mas é fazer um trabalho novo para aprofundar ainda mais. Espero que faça sentido. Outra coisa, medo de ser você mesma, medo de expressar a sua opinião, medo de ir lá, que nem a pessoa falou aqui, ó. Fui, fui comunicar uma coisa, né? E ele entendeu tudo errado.
Às vezes a gente tem medo até de falar, porque tá com medo que a outra pessoa não vai compreender a gente, não vai saber exatamente que a gente está com uma boa intenção de comunicar aquilo. E aí o outro não nos entende, aí a outra pessoa também briga com a gente, ou não consegue nos compreender, corta também a conexão de afeto, vira as costas, a gente perde aquele afeto e a gente se sente de novo sozinha. Todos esses medos de comunicação, da gente conseguir relaxar no nosso próprio corpo, conseguir relaxar e falar o que a gente quer, comunicar o que a gente quer, ser quem a gente quer, dar risada alto, falar a nossa opinião no meio de uma roda e ser uma opinião divergente. Tá todo mundo concordando. Eu vou ser a única que vou ter uma opinião diferente? Ah, não, melhor eu ficar quieto. Não preciso falar. Não quero que ninguém ache que eu sou a diferentona. Que vai que vão me achar a diferentona, ou vão me achar esquisita, ou vão achar que eu sou a chata. E quando me acharem chata, vão também virar as costas para mim, cortar o afeto e me deixar sozinha. Se vocês fizerem sempre essa análise do porquê que você está com medo, assim, mais de 50% das vezes é porque você está evitando perder o afeto de alguém, porque você acha que isso significa ficar sozinha. Então você prefere ficar no seu próprio desconforto, ou não falar, ou evitar coisas difíceis para não perder o afeto. Mas a que custo, né? A que custo a gente fica pisando em ovos, ou se editando, ou não falando a nossa opinião quando ela é importante, ou não sendo quem a gente realmente quer ser, porque a gente está com esse medo. Sendo que a gente pode sustentar aqui dentro de nós uma visão muito mais presente e mais autossuficiente de quem a gente é, dos nossos valores e do porquê que é importante a gente falar e ser quem a gente realmente é e falar das nossas opiniões, porque fazer isso é um ato de amor próprio, mas é também um reforço positivo de que eu sou importante também, de que a minha opinião é importante, de que a minha forma de ver o mundo também cabe dentro dessa conversa. Eu sou importante no mundo. E se eu não me digo isso, e se eu não tenho ações que validem essa crença, ela não tem como crescer. Então, essa plantinha, essa sementinha que eu quero plantar hoje, de que você é importante, de que a sua opinião é importante, a sua visão é importante, o jeito que você se enxerga, o jeito que você é no mundo é importante, mesmo que muitas pessoas não te entendam, mesmo que muitas pessoas não consigam compreender, não consigam te abraçar, não consigam te realmente receber. Isso não diminui o seu valor. Só quer dizer que aquela pessoa não era para você, ou não estava alinhada, ou não estava preparada para te receber na sua totalidade. Infelizmente. Ao mesmo tempo que as pessoas têm esse direito, e a gente também tem, de não conseguir receber o outro, porque ou a gente está com as nossas próprias questões, ou a gente não tem essa capacidade mesmo. Tem pessoas que entram na nossa vida que a gente fala, nossa, essa pessoa é bastante, né? Pessoas que são muito expansivas e quando a gente é mais fechado, a gente fala, caramba, essa pessoa é bastante. Se eu não me abrir para receber tudo que essa pessoa é, eu fico como? Irritada com uma pessoa dessa, que é expansiva, que fala, que tem opinião, que rebate. Então, aquela pessoa está sendo ela mesma. Se eu não conseguir receber, não quer dizer que o valor da pessoa diminuiu, ou que ela não é interessante para o mundo, ou que ela não tem um lugar dela no mundo. Só quer dizer que eu, do jeitinho que eu tô hoje, não tô preparada para receber tudo que aquela pessoa é. Ou não tô disposta, às vezes, porque eu posso não estar preparada, olhar para aquela pessoa e falar: deixa eu me ajustar, então, deixa eu abrir um pouco mais as minhas percepções, deixa eu baixar um pouco os meus julgamentos para conseguir receber essa pessoa, que eu gostei dela. Então também tem esse trabalho, né? Quando a gente está disposto, a gente vai lá e faz esse trabalho para receber o outro. E o outro também, quando o outro está realmente disposto a nos receber, a nos compreender, a nos abraçar, a pessoa faz o trabalho, mas aí isso não é a gente que controla. O nosso único controle é em como a gente chega, no que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente se permite ser. Quem receber, recebeu. Quem não recebeu, infelizmente, eu tenho que deixar essa pessoa só viver a vida dela.
E não tornar nada pessoal também, né? De achar que, ai, se essa pessoa não soube me receber, tem algo de errado comigo. Ai, será que eu não fui demais? Se eu tivesse falado diferente, se eu tivesse agido diferente, ai, se eu não tivesse falado tal coisa, ai, se eu tivesse sido menos intensa. Calma, porque às vezes você estava sendo uma pessoa muito normal, de boa, e ainda assim aquela pessoa não estava disposta. Tem nada a ver com você. Na maioria das vezes é só porque o outro não estava disposto mesmo. E aí o que que a gente faz? Um trabalho de se reforçar enquanto importante no mundo. Eu gosto muito de falar comigo mesmo, nesse exercício que eu já trouxe da outra vez, de sentar, me abraçar, me conectar comigo e falar: não é só porque o outro não te quis, não é só porque isso não só romântico, né? Familiar, amizade, trabalho. Não é só porque o outro não te quis, ou não conseguiu ser legal com você, ou não soube te entender, que você não deu o seu melhor, que você não tem importância, ou que o seu valor mudou. Não. E aí eu também tenho que fazer essa conversa interna comigo o tempo todo. Eu tenho que reforçar para mim o tempo todo que eu sou, o que que eu sou, quais são os meus valores. E isso é um trabalho aqui de cada um. Como você se enxerga, é importante olhar para isso. E como que você quer se enxergar? Porque sinto que nessa jornada de autoconhecimento, a questão é, tem aqui a versão antiga, antiga. Tem a versão que vem se repetindo até hoje. E tem o que a gente quer ser, o que a gente almeja melhorar. Poxa, eu sou insegura. Poxa, eu tenho dificuldade como me comunicar. Poxa, eu tenho dificuldade em bancar os meus desejos. Tá, a gente vai fazer esse exercício já já. Como que a minha versão ideal, como eu quero que seja a minha versão ideal? Ah, eu quero alguém que saiba dizer não. Eu quero alguém que tenha coragem, que não tenha medo de falar as coisas, que saiba bancar os seus valores. Tá, vamos escrever sobre tudo isso. Vamos sentar e parar para pensar que tipo de pessoa eu realmente quero ser? O que que vai me fazer feliz? Que tipos de ações eu tenho que liberar? Que tipo de atitudes eu estou perpetuando que não dá mais para perpetuar se eu realmente quero mudar? E fazer esse compromisso em não repetir mais esses padrões. É um trabalho completamente consciente. O tempo todo a gente ficar atenta aos nossos comportamentos e analisar eles o tempo todo. Esse comportamento aqui, ele tá alinhado com o que eu tô falando que eu quero, ou ele tá me colocando de novo nas mesmas situações? E aí, nessa análise constante, você vai fazendo a separação. Putz, esse aqui, esse comportamento não dá mais. Ele não vai se repetir. Quando eu sentir um impulso de repetir ele, eu vou cortar. Não posso deixar que ele se repita, eu não posso deixar que ele domine. Vai dar uma vontade de fazer a mesma coisa, porque é o padrão, mas eu vou ter que ativamente falar: não, não vou agir assim, não vou mandar esse tipo de mensagem, vou ter que falar, porque o meu modus operandi às vezes é não falar e ficar quieta. Aí eu falo, não, agora eu tenho que falar. Se é esse o tipo de pessoa que eu quero ser, então eu vou ter que forçar essa barreira e me propor a fazer o que eu tô falando que eu quero fazer. Não tem muito segredo, né? Mas acho que é bom explicar isso. Não é magicamente que, ai, estou lendo sobre autoconhecimento, estou me preenchendo de muitos discursos de que não, eu tenho que falar mesmo, se comunicar é importante. Não, não, não. Enquanto eu não for lá e forçar essa barreira do meu desconforto e falar, eu nunca vou conseguir alinhar a teoria e prática. E vai ser ruim. No início é péssimo. No início é desconfortável pra caramba, porque é uma coisa que você nunca fez antes, que você tem muitos julgamentos em cima daquilo ainda. Provavelmente você ainda acha que é ruim fazer aquilo, que você vai perder todo mundo se você fizer aquilo, mas você tem que falar para sua cabeça: vamos ver se é isso mesmo? Porque agora você sabe que isso é só uma crença. Você sabe que isso é só uma perspectiva que você vem repetindo anos após anos. Só uma história. Ela nunca se validou realmente, ou quando ela se validou, tudo bem, realmente tem pessoas que vão ser perdidas, vão ser deixadas no meio do caminho quando a gente está se propondo a ser cada vez mais honesta com a gente. Porque tinha gente que estava se aproveitando do fato de que a gente não colocava limites.
Tava se aproveitando do fato de que a gente queria agradar. Então, realmente faz sentido manter essas pessoas, ou querer manter essas pessoas que só estavam ali para se aproveitar das nossas fraquezas, das nossas inseguranças. E isso também é uma outra coisa que aí você vai bater de frente, né? Olhar e falar, caramba, perdi essa pessoa, ou tal pessoa se afastou quando eu comecei a me colocar como a pessoa mais importante da minha vida. Por que será? E vai analisando também. E vai analisando também se, poxa, eu não quero perder. Vamos ver se dá para transformar essas relações. Se der, ótimo. Se a outra pessoa vier junto com você para conversar e para melhorar e para continuar crescendo, ótimo. Se é uma pessoa que vai olhar e falar, não, você está sendo muito egoísta, ai, agora você está muito chata, ai, agora você só fala não, ai, agora você não quer fazer mais as coisas. Aí você vai perceber, essa pessoa aqui, ela fazia sentido para minha antiga versão. A minha nova versão não combina mais com ela. Ela não quer vir fazer parte da minha nova versão, então vou ter que abrir mão. São análises muito adultas, maduras, né, no caso, que a gente tem que fazer. Nem tudo a gente pode ficar segurando enquanto a gente está caminhando em direção à nossa nova vida. Tem coisas que a gente vai ter que abrir mão mesmo no meio do caminho. Então, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Fazendo sentido até demais, viu? Ótimo, Mari. A partir disso, eu queria que a gente tirasse 5 minutinhos para pensar. A partir do meu medo de rejeição, meu medo de ficar sozinha, quais foram as situações que eu me coloquei que agora eu consigo observar e falar, caramba, eu não precisava. Não precisava ter passado por aquilo. Hoje, com a consciência um pouco melhor, um pouco mais desenvolvida, eu vejo que só aceitei tal situação porque eu não queria ficar sozinha. Só aceitei situações porque não queria ser rejeitada, não queria ser vista como a difícil, a esquisita ou a emocionada. Só faz um breve mapeamento mental nas suas memórias de tudo o que você já viveu que foi desconfortável e foi porque uma crença, esse medo estava te dominando ao invés de você conseguir dominar a situação. E em seguida, eu queria também que você pensasse, o que que eu quero mudar? Que tipos de atitude eu quero deixar para trás e que atitudes novas eu quero começar a implementar porque eu sei que vão ser atitudes mais alinhadas com a pessoa que eu realmente quero ser. Eu vou dar 5, 6 minutinhos pra gente, são 10h21, umas 10h27, 28, eu volto aqui. Eu vou fazer também e a gente compartilha um pouquinho. Fechou?
Temos. O tempo voa. Pois é. Eu vou ser bem rápida nesse momento, que a gente ainda tem mais meia horinha, eu tenho mais coisa para falar. Mas eu queria compartilhar o meu. E se alguém quiser compartilhar também, ergue a mãozinha aí para a gente poder analisar rapidamente. O que que eu quero deixar para trás, que eu vejo que não se alinha mais com o tipo de pessoa que eu quero ser, né, que eu tô criando aqui. Essa nova persona, Camila, que eu quero criar e sustentar para daqui para frente. Eu tenho muito um medo de vender o meu conhecimento, de mostrar as coisas que eu sei, de falar. Né? Fazer o Zoom aqui é realmente já parte das novas atitudes que eu estou incorporando na minha vida, porque eu tenho uma dificuldade de bancar os meus conhecimentos e de falar para as pessoas que eu sei o que eu sei, porque parece que eu vou ser nariz empinado, parece que eu tô me achando, parece que tem uma vozinha na minha cabeça que fala assim: quem você acha que você é? Quem você acha que você é para cobrar por esse serviço? Quem você acha que você é para colocar esse preço no seu serviço? Quem você acha que é? Tem tanta gente mais velha que você, que estuda um monte de coisa, e quem você acha que é no meio de todas essas outras pessoas que também são experientes? E eu tenho que ficar conversando muito com essa voz, porque esse medo de parecer. Tenho nenhuma palavra, mas é muito uma sensação de. Tem uma Camila bem pequenininha, assim, que tem esse medo, e tem uma máscara prepotente ao redor dela, de tipo, não, eu sei sim. E nenhuma dessas duas sou eu, na minha essência. Cada uma tem uma insegurança ali. A que bota a máscara de falar, eu sei sim, eu banco tudo, tá querendo proteger essa Camila, que essa pequenininha fala assim: quem você acha que você é? A gente não é nada. A gente ainda tem muito que aprender. Eu não sou nada. Tem uma pequena parte minha que acha que não é nada. Então eu tenho que abraçar as duas. E nesse processo eu também percebo que esse medo de bancar e crescer, e não é crescer para além do que eu sou, mas só de preencher o espaço que já é meu. Não é nem o além dessa máscara que quer crescer para mais, e nem a pequenininha que não tá nem se preenchendo por completo. É, parece ter esse gap assim, né? Onde eu me encontro no meio disso, onde eu encontro o equilíbrio entre ser honesta com as minhas limitações, porque eu sei que eu tenho limitações, todos temos, mas também ser honesta com o quanto que eu já caminhei, o quanto que eu já estudei, o quanto que eu já pratiquei nos últimos 10 anos, e toda a sabedoria que vem dessa experiência de, né, estudo, presença e constância nos meus estudos de autoconhecimento, que foram para mim e que agora estão se espalhando, né, para outras pessoas. Então, esses são os meus medos. E o que eu coloco como novas atitudes que eu preciso incorporar cada vez mais é falar. Falar sobre o que eu sei, expor a minha opinião sem medo do julgamento dos outros, oferecer mesmo os meus serviços e, melhor ainda, que é a parte que veio hoje como uma informação nova é organizar os meus conhecimentos para eu poder comunicá-los de forma cada vez mais eficiente. Que isso é amadurecer o meu processo. Não adianta nada eu saber um monte de coisa se eu não sei organizar esses pensamentos para conseguir passar eles de forma fácil de compreender para as pessoas que eu estou querendo, né, ajudar. Então, e por último, eu coloquei assim: não fugir do olhar do outro ou do julgamento do outro, que no fim das contas é não fugir do meu próprio julgamento, que eu já julgo e acho que o outro vai me julgar na mesma intensidade que eu tô me julgando. Porque se eu acho que o outro vai me achar nariz empinado, eu já tô me achando. Porque em nenhum momento alguém abriu a boca e me chamou de nariz empinado. Quer dizer que esse julgamento tá aqui, dentro da minha cabeça, não tá fora. Então eu tenho que cuidar desse julgamento. Naquele exercício que a gente fez da outra vez, de se conectar, conectar com essa parte minha que tá com medo e aprendendo a regular ela. Que formas de comunicação eu vou criar dentro de mim para reforçar que tá tudo bem. Aqui, por último, foi o que eu escrevi. Reforçar internamente. Eu tenho valor.
Eu tenho muito valor para mim e eu tenho muito valor para oferecer. A minha voz é importante no meio de todas as outras vozes. E eu me apoio nessa jornada. Se ninguém mais acreditar em mim, tá tudo bem, porque eu acredito e eu vou me dar suporte. E vou descobrir como que é me dar esse suporte também. Não é só falar, ah, eu me ajudo, ah, eu me banco, ah, eu me amo, ah. Como que é eu me amar na prática? Como é eu me dar suporte na prática? É, nos momentos em que eu decidi não postar alguma coisa, eu falar, vai postar sim, vai fazer esse story sim, vai gravar esse reel sim, vai falar sobre esse assunto sim, porque se veio à vontade, quer dizer que essa opinião sua é importante no meio de todas as outras. Ah, mas já tem gente falando sobre isso, não tem problema. A sua voz e o seu jeito de falar também é tão importante quanto todas as outras. Do mesmo jeito que num mar de pessoas e de recursos, eu me conecto com algumas, eu não me conecto com todas. Algumas pessoas vão se conectar com o meu jeito e não vão se conectar com a outra. Então, eu não falar é eu fazer um desserviço para quem quer e vai se comunicar com o meu, vai se conectar com o meu jeito de me comunicar. Então, esse vai ser um diálogo interno que eu vou ter que reforçar muitas e muitas vezes, que vai ser o suporte que eu preciso. Eu não preciso que alguém do lado de fora venha e me diga, vai lá, Camila, grava, faz essas coisas, organiza suas ideias. Eu preciso ser esse suporte. É ótimo quando eu recebo do lado de fora, é muito bom receber o elogio, e guardo ele também como uma prova de que as coisas que eu estou fazendo realmente estão dando frutos, mas não adianta nada eu receber o elogio do lado de fora se eu não tenho já uma caixinha que eu mesma criei para me elogiar. Que é esse elogio do lado de fora, ele fica perdido, ele não tem tanta força. Se eu já me elogio, se eu já me dou suporte, se eu já acredito, quando vem alguém do lado de fora falar, isso cresce. Esse reforço positivo multiplica. E a mesma coisa quando, por exemplo, se eu não me acho bonita, se eu tenho alguma insegurança, e alguém vem e fala, nossa, mas você é muito linda. Eu vou rebater esse elogio. Eu falo, nossa, o que essa pessoa tá vendo em mim? Eu sou horrorosa, né? Tá tentando me usar. Ah, tá tentando me manipular. Nossa, essa pessoa tá mentindo. Por que essa pessoa tá mentindo? A gente não recebe aquele elogio ou aquela confirmação de uma forma genuína, se já não é genuíno dentro de nós. Então, tudo realmente começa aqui dentro e tem a ajuda do lado de fora, né? Então, eu compartilhando, né, com vocês essa minha forma de fazer esse exercício, espero que ajude também um pouco a vocês entenderem como que vocês fazem aí. Vou dar uma pausa só para eu ler o chat, porque vocês falaram algumas coisas. Uhum. Alguém quer falar ou compartilhar o próprio exercício para a gente conversar? Vocês estão tranquilos? Todo mundo muito quietinho. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, sou um novato aqui nesse grupo. Arrasou! Como é seu nome, meu bem? Que aqui tá iPhone. Sou Akin. Oi, Akin, bom dia. Bora lá, pode falar. Então, para mim, eu acho que a coisa mais, a descoberta mais importante nesses últimos tempos é estar só mesmo, né? Me reconectar comigo mesmo, né? E eu acho que a minha questão sempre foi essa, assim, né? Eu acho que mais de 20 anos eu não vivo sozinho. e, e sempre vivendo em coletivo, né? Sempre colocando o meu desejo de forma coletiva, e eu acabei me perdendo no que realmente eu gostava, né? E que eu sonhava também, né? Eu tive uma experiência um dia desses que era escolher as músicas que você gosta, que te fazem bem, e escolher músicas que você gosta que não lhe fazem tão bem. E aí eu percebi que eram as mesmas músicas. Aí eu fiquei meio assim, né?
pensando sobre isso, né? Por que que é uma coisa que me faz bem também, é uma coisa que me faz mal? Aí eu comecei aí atrás, assim, aí eu vi, né, que realmente as músicas que eu ouvia não estava ouvindo mais, né? Que as músicas que eu comecei a ouvir eram a partir de uma etapa da minha vida. E aí eu comecei a ouvir músicas antes de viver coletivo, antes de porque ó, desde os meus 18, 19 anos morando em casa de estudantes, tudo coletivo, tudo coletivo, tudo coletivo. E aí eu voltei aos meus 17 anos, que eu acho que foi a última lembrança que eu tive, assim, né? De fazer algo que realmente era o que eu queria, era o que eu sonhava, né? Que foi sair de casa para morar sozinho. E aí eu já, depois de um mês morando sozinho, eu já estava morando com outras pessoas. Então, eu sempre fui um ser coletivo, né? E a partir do momento que agora eu me separei de um relacionamento de 10 anos e me vi tendo que fazer as minhas escolhas, eu fiquei muito perdido e aí acabei embarcando em outro relacionamento que agora eu terminei de 8 meses, que eu tomei um choque, assim, tomei um tapa, que foi o seguinte: todo aquele sentimento, tudo aquilo que eu desenvolvi numa relação de 10 anos, após 10 anos, eu estava sentindo após 8 meses, e aí eu comecei a tentar entender como isso. 10 anos eu sentia a mesma coisa, e aí sendo que agora nos 10 anos, a pessoa que pediu para separar. E agora, de 8 meses, eu que pedi para separar, porque eu não estava me conectando comigo mesmo, eu estava seguindo esse modelo de comunitário de coisas, de desejos. E aí eu fiquei pensando, né? Pô, eu comecei, estou me sentindo mal ainda, estou agora, né? Porque eu senti aquilo que quando uma pessoa falou para mim, e agora eu estou falando para outro, eu também estou sentindo aquilo que o outro também possa estar sentindo, mas enfim, é isso, né? Essas são as minhas questões, as minhas. Sim, e aí nesse exercício, quais as atitudes que você percebe que você precisa começar a incorporar? Que você É o consegue identificar as que você precisa abrir mão. abrir mão de viver coletivamente e viver mais comigo mesmo, né? E é mesmo assim, não. Às vezes eu estou em casa, ligo a TV, mas nem estou vendo nada. Então, esses exercícios de desligar tudo, assim, né? E parar para me enxergar, assim. Aí eu me redescobri, né? Há muita custa que eu gosto de viajar, eu gosto de estar em contato com a natureza, eu não gosto de morar num lugar muito tempo, eu não gosto de trabalhar no mesmo trabalho mais que 2 anos. Eu sou uma pessoa que quer muitas coisas e talvez a minha bagagem tenha que ser de mão. Eu acho que foi essa a Uhum. lição que eu acho que eu aprendi agora. Eu acho importante, né? E são questionamentos que eles nascem. Insights que aqui eles têm a chance de nascer. Por exemplo, isso que você falou de ficar mais sozinho com seus próprios pensamentos, com a sua presença. E a partir daqui você vai regando isso, vai deixando essa sementinha crescer, esse insight tomar cada vez mais forma. Caramba, eu fico muito tempo em comunidade ou recebendo muitos estímulos. Eu preciso entender o porquê que eu não consigo ficar sozinho. Por que que é tão desconfortável ficar sozinha, em silêncio, não ter nada, não ter nenhum som, nenhuma outra coisa do lado de fora? Por que que eu tô fugindo dos meus próprios pensamentos? Por que que eu tô fugindo de só estar em silêncio comigo mesmo? Porque é no silêncio que a relação de mim comigo mesma consegue florescer. Se tem sempre um intermediário do lado de fora, um podcast, uma música, uma TV, alguma coisa do lado de fora, como que a relação Camila com Camila consegue existir? Como que eu consigo ouvir os meus pensamentos e conversar com os meus pensamentos? Como que essa relação acontece? É como se eu quisesse ser amiga da Lígia, mas sempre tem a Mariana junto. E como que eu vou ter uma relação só eu e Lígia? Ou só eu e qualquer pessoa? Não dá para ter. Se tem sempre um intermediário do lado de fora, ou se eu só converso com a Lígia em ambientes com muita música. É, a relação tem uma limitação ali. Sempre vai ter uma música no fundo, sempre vai ter um estímulo que não vai permitir que essa relação se aprofunde. Então, quando eu falo de autoconhecimento, a palavra já diz, se autoconhecer, conhecer a si mesmo.
Como que eu conheço a mim mesmo? Conversando comigo, questionando as minhas próprias ideias, questionando os meus próprios pensamentos, analisando. Como que você se relaciona com qualquer pessoa? Como que você vira amiga de qualquer pessoa? Não é do dia para a noite. Você conhece a pessoa um dia e fala, ah, que pessoa interessante. Conhece a pessoa no outro dia, nossa, olha o que essa pessoa falou, talvez ela goste disso, talvez ela goste daquilo. No terceiro dia você conversa um pouco mais, você descobre um pouco da história dela. Vocês vão trocando, você conta um pouco da sua perspectiva, ela troca a perspectiva dela, e assim as trocas vão acontecendo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, até que depois de muitos encontros, muitas experiências juntas, você pode falar: nossa, essa pessoa é minha amiga. E para virar melhor amiga, que é uma intimidade ainda maior, leva ainda mais tempo. As experiências precisam ser cada vez mais profundas. É abrir as dores, não é só, ai, amiga de balada, amiga de rolê, que você só fala de coisa boa. É falar sobre as dificuldades, é ter o ombro ali para chorar, é a pessoa mostrar que não tá bem e você tá com ela no dia que não tá bem. Isso só se constrói no silêncio. Ai, amiga, você tá triste? Vamos pôr uma música aqui? Vamos ignorar que você tá triste? Vamos só ouvir um negocinho triste aqui? Esquecer dessa sensação que você tá sentindo? A gente faz isso com a gente. Ah, eu vou ignorar o que eu tô sentindo, eu vou beber, vou sair, vou ficar ouvindo música, vou assistir série, vou me entupir de doce, vou me entupir de algum entorpecente. A gente não tem tempo e a gente não se dá a chance de criar essa relação com a gente. E aí a gente vai se perdendo mesmo de nós. Vai sendo levada, vai sendo levado pelo o que a sociedade está dizendo, o que os comerciais estão dizendo, o que os filmes estão dizendo que é para a gente querer. Mas aí a gente vai lá, corre atrás desse grande checklist da vida adulta que falam, né? Vai, faça seu ensino médio, faça uma faculdade, entre num emprego bom, tenha um relacionamento, compre uma casa, case, tenha um cachorro, dois filhos, você vai ser feliz. Aí tem gente que segue esse script lindamente e não fica feliz. E fala, ué, eu fiz tudo o que me falaram para eu fazer e eu não tô feliz. E tem gente que não segue o script também e fala, dane-se esse script, eu vou fazer as minhas coisas, só que aí também segue alguma outra fórmula e aí não se encontra também. E aí é onde vem a verdade maior que é, você não se ouviu. Se você fez um monte de coisa que achou que ia te fazer feliz porque você viu outras pessoas fazendo, e não ficou feliz, é porque você não se conectou com o que estava aqui dentro, o que o seu coração, o que o seu sentimento estava dizendo para você. A sua bússola interna, ela é muito afinada. Mas para a gente ouvir a nossa bússola interna, tem que estar em silêncio, tem que lapidar essa relação, tem que aprender a ouvir a intuição. Quantas vezes a gente já não corta uns desconfortos e fala, ah, não, isso não é nada. E segue, sendo que aquele desconforto é uma bússola, está dizendo para onde você não tem que ir, para onde você tem que ir. Do mesmo jeito que a sua alegria. Eu tenho algumas mentorias que eu faço que as pessoas elas entram em um parafuso muito grande quando uma pessoa que não é bonita, que não está no padrão, começa a tratar elas bem, gosta delas e elas começam a gostar de uma pessoa que não é padrão. E elas falam, mas eu fico mal, porque eu fui ensinada a gostar de uma pessoa bonita, de um padrão específico, e essa pessoa não é padrão. E aí eu tô vendo que eu tô sabotando essa relação porque ela não tá dentro do que falaram pra mim que era o certo de eu ter. E aí eu falo, meu amor, tudo que falaram pra você não tem nada a ver com o que você realmente precisa pra ser feliz. Escuta aqui dentro, porque a gente está tornando o mundo exterior a nossa bússola, quando a única bússola que a gente tem que ouvir é aqui dentro. E aí é quebrar muitos paradigmas e é enfrentar muitos desconfortos, tipo, ai, o que que vão pensar de mim? O que que vão achar se eu sair com essa pessoa que é feia? O que que vão achar que eu sair com essa pessoa que não é padrão? E aí eu falo, deixe que achem o que quiserem. O que que importa mais? É você estar feliz ou é você mostrar para as outras pessoas que você está fazendo o que elas esperam de você? Que você fazer o que os outros esperam não traz uma felicidade tão genuína quanto essa outra situação. E isso, assim, um pequeno exemplo, né, de muitas coisas que a gente acaba se preocupando muito mais com o que o outro vai pensar, com o julgamento das outras pessoas, do que o que está realmente nos fazendo feliz. O que a nossa bússola interna está falando que é o ideal para nós.
E aí a gente coloca a nossa felicidade sempre na balança em relação a muitas outras coisas externas que não deveriam ter tanto peso assim. E para continuar aproveitando essa conversa interna, eu quero fazer aquele exercício que a gente fez da outra vez, uma breve meditação, um encontro com a gente, para continuar reforçando o que quer que seja que você escreveu, que você precisa ter a partir de agora, ou que você precisa fazer a partir de agora, essas novas atitudes que você precisa incorporar a partir de agora, com certeza uma delas tem que ser uma aproximação de você com você, uma, um encontro intencional diário para criar e construir essa relação de cuidado, de amor próprio. Não tem como ter amor próprio se eu não paro para me amar. Não tem como eu ter autoconfiança, né? Confiança em mim mesma, se eu não paro para provar para mim mesma que eu posso confiar em mim. Não tem como ter autovalidação, não tem como eu acreditar em mim mesma ou me validar se eu não paro um momentinho do dia para me validar, para me falar palavras de validação, para me elogiar. Alguém, a Janaína aqui, né, em algum momento falou, eu não acredito realmente em elogios. Óbvio, você não está se elogiando e você não está criando esse espaço dentro de você. É igual um Lego. Tem as peças que se encaixam. Se você não tem uma aqui, o elogio vem e não tem aonde ele se encaixar. Então você tem que criar isso dentro de você primeiro. Qualquer coisa aqui do lado de fora você está querendo, e dentro tem que ter, antes de tudo. Porque você vai conseguir do lado de fora e você vai falar, tá, o que que eu faço com isso? Beleza? Vou ficar sempre dependente só do lado de fora para me dar uma coisa que eu posso me dar, que eu posso ser autossuficiente. É saber que eu posso ter uma horta dentro de casa, mas ir buscar sempre os legumes e tudo que eu preciso só do lado de fora, sendo que eu posso ter um jardim inteiro dentro de casa. E por que que eu não estou colocando mais trabalho em ter esse jardim gratuito, de fácil acesso, o tempo todo aqui para mim, e estou querendo buscar as flores nos jardins das outras pessoas? Uma metáfora, né? Uma analogia. Então, tá bom? Faz sentido? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quem que falou Zoom? Aqui tá Zoom, usuário do Zoom. Eu não consigo achar a vida leve, muito pelo contrário, eu acho a vida um fardo, que é sempre ter que resolver problemas. Quem que falou isso? Só o nome, né, para eu conseguir falar com você como uma pessoa. A Laine. É a Laine. Essa é a história que você vem repetindo a vida inteira. E o nosso cérebro, ele é ótimo em buscar do lado de fora as provas das crenças que a gente fica reforçando. É igual quando. Quem aqui nunca achou que estava grávida e de repente começou a ver um monte de bebê, um monte de fralda, um monte de coisas de gravidez do lado de fora, ou tipo, começou a querer um carro específico, alguma coisa específica, e de repente, do lado de fora, parece que todo mundo tem aquilo agora. O nosso cérebro, ele faz esse trabalho o tempo todo. Se a gente quer foca em alguma coisa, seja boa ou ruim, que o nosso cérebro não faz diferenciação. Se a gente foca e fala para o nosso cérebro o tempo todo, isso aqui é importante, isso aqui é importante, e essa mensagem você passa só de reforçar essa mensagem, eu tenho certeza que você já repetiu ela muitas vezes, aqui você está escrevendo ela com muita facilidade, então certeza que você já repetiu isso muitas vezes na sua vida. Então, toda a sua perspectiva e o seu cérebro inteiro, ele está conectado de uma forma a provar para você o tempo todo que a vida é um fardo. Cada crença limitante que a gente tem, que a gente reforça, o nosso cérebro vai lá e vai buscar. Faz um escaneamento da vida e mostra, ó, provando para você que a vida é um fardo. Olha isso aqui, olha aquilo ali. Até a sua forma de pensar vai sempre ter uma perspectiva negativa e todos os problemas que você tem para resolver vai sempre vir com uma carga negativa para reforçar essa crença. O trabalho que tem que ser feito é de buscar novas perspectivas, que de início vão parecer falsas. Porque você vem repetindo isso a vida inteira, isso virou a sua verdade. Mas é só uma história. Então, se a partir de agora você escolher pensar de uma forma diferente, é também uma sementinha que você começa a regar. Aos poucos você vai regando,
vai brotando uma folhinha, vai brotando um galinho, até que vira uma árvore em algum momento. É um trabalho, tipo, passinho em passinho, para você tirar essa história de que a vida é um fardo, que é só resolver problema, e começar a enxergar quais as coisas positivas desses problemas que eu tenho. E que bom que eu tenho esse problema e não outro. Aqui, para mim, eu sempre, né, já fiz muito disso também, de pensar, caramba, tem um monte de conta para pagar. Mas aí eu olho e falo, tá, é a conta da internet. Ah, que bom que eu tenho internet, porque aí eu consigo fazer as minhas mentorias, consigo criar as minhas coisas, consigo ter acesso à internet, fazer todo esse mundo digital acontecer. Nossa, tem a conta do aluguel. Veio mais caro esse mês, que droga. Eu posso olhar e falar, pelo amor de Deus, as coisas só ficam mais caras. Que raiva. Mas eu posso também olhar pelo outro lado, que é, acho que bom que eu tenho uma casa, que bom que eu tenho um emprego, que bom que eu tenho a capacidade de pagar por isso, que bom que eu consegui pagar mais esse mês. Sei lá como vai ser o mês que vem. Eu que sou PJ, sou freelance, é um mês cada vez. E eu fico feliz toda vez que eu consigo pagar, porque eu falo, quer dizer que esse mês dei conta. E eu dou risada, eu falo, nossa, que vida louca, essa que eu escolhi viver, que é nunca ter uma estabilidade. Mas eu encontro estabilidade na minha visão de mundo. Eu não espero o mundo me dar estabilidade. Eu não espero que a vida seja fácil para mim, para eu falar que a vida é fácil. Eu escolho ver a vida de formas positivas. E aí, independente do que acontece do lado de fora, o meu cérebro me ajuda a ver aquilo com leveza. Não é porque a vida ficou leve, que as coisas são neutras. Essa reunião aqui é neutra. Mas se eu sou uma pessoa super insegura, eu vou ver, por exemplo, as câmeras fechadas, vou falar, ai, tá todo mundo odiando. Ai, fui péssima. Ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando. E aí eu vou ver isso aqui com um peso gigante, se eu escolher ver desse lado, se eu escolher dar valor para as minhas inseguranças. Se eu escolher falar para mim mesmo e dar esse suporte emocional de, meu, você tá dando o seu melhor. Você tá entregando tudo que você tá conseguindo improvisar aqui com seus pensamentos e fazer essa reunião ser a melhor possível. Você sempre dá o seu melhor. Independente se faltou alguma coisinha, alguma informação que você quis passar ou não, você deu o seu melhor. E as pessoas gostaram. E se não gostaram, que pena. Você deu o seu melhor, ainda assim. Isso já traz uma leveza. Olha a diferença. E é tudo na minha mente. É tudo como eu escolho contar a história. Se eu escolho contar a história sempre olhando para o negativo, a vida vai sempre ser negativa. Se eu escolho ver que tem 24 pessoas, tinha 28 no início, e eu vi que 4 pessoas saíram, e eu escolho focar nessas 4 pessoas e falar: que merda, tá horrível, as pessoas estão saindo, ai meu Deus do céu, deixa eu mudar o que eu tô falando, porque deve estar muito ruim, e aí eu entro nesse looping inteiro, aí a minha vida vai ficar aqui, ó, uma depressão. Agora, você escolhe olhar pelo outro lado, que é, tem 24 pessoas aqui que sustentaram esse encontro inteiro. Que legal que eu consegui fazer 24 pessoas acordarem cedo para vir me ouvir às 10 da manhã no sábado, entendeu? Então é tudo questão de perspectiva. E é forçar essa perspectiva, porque essa perspectiva não vem de graça, não é automático. A gente foi e é constantemente bombardeada de perspectivas negativas. A televisão só mostra as piores notícias. Você não tem um canal que tenha um foco em falar das coisas boas que estão acontecendo. Você sabe das coisas boas que estão acontecendo no mundo, das inovações tecnológicas, das pessoas que estão sendo salvas, dos casamentos que estão acontecendo, dos relacionamentos que estão prosperando? Muito pouco. Porque o que dá dinheiro, o que dá like, o que dá engajamento é o negativo, é a guerra, é o sangue, é o roubo, é o ficar falando que quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. É o sofrimento. Mas aí você tem que ser a pessoa consciente de olhar para como a sociedade é estruturada e falar: eu não vou cair nessa cilada. Eu não vou cair nas armadilhas dessa estrutura que quer me colocar para baixo. Porque quando você está para baixo é muito fácil de controlar. Quando você está depressiva, sem esperanças e duvidando de tudo e insegura, é fácil o capitalismo te vender um monte de produto para facilitar a sua vida. Ai, toma esse chá aqui pra perder medida, já que você odeia o seu corpo. Ai, toma esse skincare aqui pra você que tá odiando envelhecer.
Ah, toma isso aqui para resolver esse problema que a gente mesmo está falando que é um problema, que nem é um problema para começar, né? Então, se você se deixa levar pelas historinhas que a sociedade está bombardeando você o tempo todo, você vai realmente cair num buraco. E ali você vai ser manipulado o tempo todo. Agora, sair do buraco e sair e olhar de fora e escolher ativamente o que que eu escolho acreditar, o que que eu escolho fazer com o que está acontecendo. Qual é a perspectiva, qual é a história que eu escolho contar à minha vida? E ignorar mesmo assim o que está acontecendo, isso te ajuda a ter um pouco mais de poder de ação e mais realmente controle da sua própria vida. E ninguém vai fazer isso por você. Eu posso até te falar que você tem que se treinar para ter uma perspectiva mais positiva, mas é você que vai ter que aprender a fazer isso todo dia, com encontrar gratidão nas pequenas coisas, até que essas pequenas coisas crescem, aprender a parar de reclamar, aprender a se ver também com olhos cada vez mais amorosos e expansivos. Então é todo um trajeto. Inclusive, aproveite e já faça um merchan, que daqui a pouco eu vou abrir de novo as inscrições dos 10 dias de amor próprio, que é muito esse caminho de mudar as perspectivas, as histórias negativas que a gente contou sobre a gente a vida inteira. Não é só exercício de olhar no espelho e se amar, não. É fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Questionar as historinhas, trazer novas perspectivas, gerar uma nova conexão. Então, daqui a pouco eu vou abrir lá no Instagram e para vocês que estão sentindo que isso aqui está ajudando, os 10 dias vão ajudar ainda mais, porque são realmente 10 vídeos, 10 aulas, vamos dizer assim, com tudo isso que eu trago aqui, só que multiplicado por 10. Então, para acabar, que a gente já está batendo aqui no horário, quem puder, né, ficar mais um pouquinho, vamos fazer a nossa meditação de reconexão, esse momento para a gente conversar com a gente mesmo, se enviar muito amor. E a gente começou falando sobre o medo de rejeição e de medo de ficar sozinha. Então vamos falar pra gente nesse encontro que a gente não tá sozinho, que tem a nossa versão adulta e cada vez mais consciente aqui, que faz companhia para todas as nossas outras versões, para nossa adolescente, para nossa criança, e tá lá sentadinha do lado dela, dando a mão para ela, falando tudo de bom para ela, tudo de bom que ela não ouviu. Agora a gente é capaz de falar. Então bora lá. Fechou? Se quiserem fechar a câmera nesse momento, eu não vou me sentir mal. Vão encontrando uma posição confortável para vocês fazerem essa meditação, essa visualização. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Só vai seguindo a minha voz. Se vocês conseguirem ir imaginando as coisas que eu for falando, tudo bem. Se não, só continua respirando e relaxando e ficando presente, que de muita, já vai ser muito positivo. Então começa a respirar fundo pelo nariz e solta pela boca. Respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez, respira fundo pelo nariz e solta pela boca. Vai encontrando um ritmo para essa respiração. Vai aprofundando mais e mais. Respirar de forma profunda e soltar o ar pela boca já é um exercício de presença, porque já coloca o nosso corpo num estado diferente da rotina, já nos força a ficar mais presentes. Então você convida toda a sua mente, todos os seus pensamentos para prestar atenção nesse ritmo da respiração, para sentir o ar entrando, o peito abrindo, as costelas se expandindo para receber esse ar. E depois percebe como o ar sai, qual é o ritmo, qual é a velocidade. Percebe o seu peito relaxando, as costelas contraindo. Percebe o seu corpo e o quão incrível ele já é.
Você não precisa pensar em nada e o seu corpo, as trilhões de células que te compõem, já fazem o serviço delas dia e noite para te manter vivo. Você não precisa dar nenhuma ordem e o seu coração bate, o seu pulmão respira, o seu sangue corre pelas suas veias. Todas as suas células trabalham dia e noite por você. Isso já é uma grande prova de que o seu corpo te ama, de que o seu corpo tem uma única tarefa que é te manter viva. E se isso não é amor incondicional, eu não sei o que que é. Sem eu nem precisar pedir, o meu corpo trabalha por mim, e cuida de mim o tempo inteiro. Então traz essa consciência que você já é muito amada por todas as partes que te compõem. Seu corpo te ama. Então aqui também pode ser um momento para você enviar muito amor e muita gratidão para o seu corpo. Gratidão por me permitir caminhar, falar, olhar, respirar, sentir e ter essa experiência completa da vida. Envia gratidão para todas as suas células que estão em movimento. Não tem nada que esteja parado no seu corpo nesse momento. Não tem um fio de cabelo que não tenha uma célula ali trabalhando para que as coisas aconteçam da melhor forma possível para você. E expande essa sensação, deixa que ela preencha todo o seu corpo, todo o seu ser, independente da cor da sua pele, da textura do seu cabelo, do tamanho da sua boca, do seu nariz, independente do formato do seu corpo. Você está vivo, você está viva, e o seu corpo trabalha dia e noite para te proteger, para te manter vivo e viva nessa experiência incrível que é essa vida humana. E agora eu quero que você foque no espaço do seu coração, como se fosse uma porta ou um portal para dentro de você. E você adentra esse portal para chegar no seu interior, nos seus lugares mais íntimos, onde só você tem acesso. E você chega nesse espaço que é só seu cantinho emocional. Percebe como que tá o seu espaço interno. Tá frio, tá calor, tem cores, ou é cinza, tem objetos, tem plantas. Como você se sente dentro de você? Respira fundo aí dentro e relaxa e convida para conversar todas as suas partes que têm medo de ficar sozinha. Convida o medo da rejeição,
o medo da solidão para conversar, para sentar com você e conversar. E percebe se esse medo se materializa em alguma forma, se você se vê ou se você vê alguma outra coisa. Se não vê nada também não tem problema nenhum. Só fica presente. Só observa. E se você se enxergar e ver uma versão sua com medo, suaviza o seu olhar e envia muito amor para esse medo. Se você conseguir se aproximar, se você quiser se aproximar, você pode chegar mais perto e falar: Ei, eu tô aqui. Comigo você nunca vai ficar sozinha. Eu nunca mais quero te rejeitar. E me desculpa se eu já te rejeitei. Me desculpa se eu quebrei a sua confiança quando eu me importei muito mais com os outros do que com você. Me desculpa se eu me moldei, se eu me traí, se eu editei o que a gente era para agradar o lado de fora. Eu sei que não foi legal. E aqui agora eu percebo isso. Eu tô ficando cada vez mais consciente das coisas que nos machucam. E eu tô trabalhando muito para não nos machucar mais. E percebe a sua presença preenchendo esse espaço, sendo o suficiente para trazer uma sensação de companhia, de afeto, de carinho, de você para você. Deixa que essa sensação cresça e diz para você mesmo: a minha presença aqui é o suficiente. Eu sei me fazer companhia. Eu posso vir aqui e conversar comigo quantas vezes eu quiser. E eu nunca tô sozinha. Eu nunca tô sozinho. Eu tenho muitas versões minhas que eu posso puxar para conversar aqui. A minha presença já me basta. Mesmo se o mundo todo me rejeitar, mesmo se o mundo inteiro não conseguir me compreender, mesmo se o mundo inteiro não conseguir me dar uma companhia, eu me dou. Eu me mantenho aqui. Eu fico presente para mim mesmo.
E percebe como que fica essa sensação do medo da rejeição, se ela tá aí ainda, se ela diminuiu, se ela cresceu. E se você consegue abraçar a sua versão que apareceu para você, abraça, reforçando essa mensagem e dizendo: eu tô aqui por você. Eu tô aqui com você. E eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Eu te vejo, eu te respeito e eu vou fazer de tudo para cuidar de você, sempre. Guarda essa sensação, guarda todo esse encontro como mais uma prova nessa biblioteca de provas que você vai ter de que você é o suficiente. Guarda essa sensação de que você é capaz de se dar tudo o que você precisa, de que essa conexão que está sendo criada e reforçada nunca mais vai se perder. Respira fundo e vem voltando, ao mesmo tempo que uma parte sua fica dentro de você, uma parte vem para cá, vem voltando até abrir os olhos. Ótimo. Queria falar duas coisas rapidinho antes da gente terminar. Uma delas é, um dia eu estava fazendo CrossFit, estava treinando, e era um exercício de achar a carga máxima que a gente conseguia levantar. E de repente eu fiquei ansiosa. Comecei a me sentir muito nervosa e fazia tempo que eu não me sentia nervosa. E aí quando eu senti essa sensação, na hora eu fui conversar comigo mesmo. Tava lá no meio do CrossFit. Tava olhando para a barra. Quem olhasse de fora não saberia nada do que estava acontecendo, mas por dentro eu estava conversando comigo. E eu perguntei por que que eu tô ansiosa aqui? Quem que tá ansiosa aqui? E por quê? E aí veio uma criança conversar comigo, veio a minha criança para falar: "Eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de errar esse peso e você não gostar mais de mim". E eu falei: "Meu amor, imagina que esse peso, que essa situação aqui é o que vai fazer eu parar de gostar de você". E naquele momento eu vi que o trabalho com a criança interior era muito importante, porque olha onde eu estava treinando, era uma coisa que eu nem imaginava que a minha criança interior seria afetada naquele momento. E eu percebi que a minha ansiedade ali por performar algo era da minha criança com medo de errar. E ali, rapidamente, eu fiz uma conversa comigo e falei: independente se eu levantar ou não levantar essa carga, eu te amo. E eu nunca vou parar de te amar só por causa de uma carga.
no CrossFit. E enviei muito amor ali pra ela. E na hora eu fiquei. Na hora a ansiedade sumiu. Porque eu consegui me regular e enviar esse afeto pra mim mesma e reforçar meu amor por mim mesma ali. Eu percebi que tinha toda essa também camada de crenças, medo de errar, medo de perder o afeto, medo desse corte do meu amor por mim mesma, né, para mesmo sendo já há muito tempo reforçado, ainda existe o medo de que a qualquer momento esse corte pode acontecer. E fiz o trabalho e vi a diferença, falei, caramba, isso aqui é muito importante para qualquer área da nossa vida, a qualquer momento que a gente sente ansiedade, é importantíssimo a gente conseguir conversar com esse sentimento, medo, ansiedade, insegurança que quer que venha. E por isso que desde então eu venho fazendo muito essa reunião comigo mesma, que nem eu fiz aqui agora com vocês. Porque cada vez que a gente conversa com as nossas versões, vem alguma coisa pra gente trabalhar. E em segundo, eu estava ouvindo um podcast esses dias onde a mulher falava que ela era mãe e ela estava tentando conhecer novas pessoas, mas que a mentalidade dela tinha mudado porque ela não queria escolher qualquer pessoa para ficar com ela, não tanto por ela, mas porque ela não queria expor a filha dela a qualquer cara. E ela começou a selecionar muito melhor as pessoas que ela estava se relacionando, porque levava muito em consideração a filha dela, que ela não queria trazer qualquer pessoa que ia modelar um comportamento esquisito. Ou que a filha dela ia ver ela sendo maltratada por algum cara. Então ela começou a ficar cada vez mais consciente das escolhas que ela estava fazendo, que antes ela não tinha essa consciência. E aí eu pensei, caramba, e se a gente que não tem filho também pensar nisso a partir da nossa criança interior? E de pensar, que tipo de pessoas eu estou expondo para minha criança interior? Porque ela ainda existe dentro de mim. Minha criança interior está aqui vivendo comigo. Óbvio que ela não está presente tomando todas as decisões o tempo todo, mas quando eu começo a me envolver emocionalmente, as dores da minha criança interior vêm à tona assim. Então, eu não preciso ter um filho para me importar com o que o meu filho vai pensar das pessoas que eu estou trazendo. Foi assim que aquela mulher conseguiu mudar as escolhas dela, mas como a gente também pode trazer essa visão e perceber que a gente fazer cada vez escolhas melhores é honrar todas as nossas versões e mostrar para todas as nossas versões que a gente se importa com todas elas. Que a gente não vai fazer as coisas de qualquer jeito ou deixar qualquer pessoa entrar mais. Que eu quero que todas as minhas versões que estão me observando, que estão vivendo junto aqui comigo, se orgulhem das escolhas que eu faço. Tipo, se eu escolho umas pessoas que não me respeitam, como eu já digo em muitos vídeos, eu tô mostrando para minha criança que eu aceito esse desrespeito e reforçando um medo dela, de tipo, caramba, não posso confiar na Camila adulta, porque olha como ela tá fazendo escolhas que não respeitam ela. E aí fica uma criança medrosa, que depois tem muitas inseguranças que vêm e tentam me dominar. E todo esse trabalho que a gente faz é para cuidar de todas as Camilas, de todas as nossas versões. Então, cada escolha que a gente faz no presente, ela impacta não só a gente no presente, impacta toda a nossa história. Não quero entrar muito nisso, senão já vira todo um outro Zoom que a gente pode fazer sobre isso, mas só para deixar esses dois insights assim que vieram para mim, eu queria compartilhar para vocês perceberem isso na vida de vocês também. Cada escolha tem que ser cada vez mais consciente. E é difícil. Tem pessoas falaram que é difícil ver a vida por um lado positivo quando do lado de fora tem um monte de coisa negativa. Sim, ninguém falou que é fácil. E às vezes a gente não sustenta mesmo, às vezes a gente cai, a gente desiste, mas que a gente encontre a força para levantar, bater a poeira e falar: não, não dá para eu deixar que o mundo me domine, que todo o negativismo do mundo me domine e eu vou sucumbir. Eu tenho que encontrar forças, não sei da onde, seja desses encontros aqui, seja de religião, seja de qualquer trabalho constante de autocuidado que eu preciso fazer para eu sempre estar me energizando, porque o mundo vai me drenar, o mundo vai me sugar o tempo todo, o mundo não tá aí para me fazer feliz, não.
O mundo não está aqui para me ajudar, muito pelo contrário. Então, como eu encontro as minhas formas de me ajudar? Comunidade, autocuidado, formas diferentes, né, de autocuidado, hobbies, cuidar da saúde, cuidado mental, ter amigos, se esforçar para fazer amigos, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em criar essas conexões, mas é muito importante. Porque o mundo não foi feito para nos fazer felizes, foi feito para gerar lucro. E a gente está nessa rodinha. Então, como que a gente, dentro de uma grande estrutura que a gente não controla, tem partes que a gente consegue controlar e essas é a nossa responsabilidade sustentar, por mais difícil que seja, né? Mas realmente, gente, essa é a vida adulta, não tem muito o que fazer. Então, sinto que é isso, me passei até demais dessa vez, mas fico bem confortável com tudo que eu consegui expor hoje, estou bem feliz. Não vou deixar os divertidamente da minha cabeça me dominarem e vou cuidar para reforçar que eu dei o meu melhor aqui, vocês também, tá todo mundo dando o seu melhor, mas vocês têm que acreditar nisso, tá bom? Obrigada, obrigada mesmo, amores. Eu vou fazer um print. Gratidão, sabe? Obrigada, amor. Valeu, Um cara. print da nossa tela, que ela tá muito bonita. Opa, fechei. Então, gente, até a próxima. Eu quero continuar fazendo isso que tá muito gostoso. Estou muito feliz que vocês apareceram. E a gente vai continuando, então, criando essa comunidade que se dá suporte, que se energiza, se recarrega aqui. Contra tudo e contra todos. Tá bom? Um beijo, Valeu, um cara. ótimo fim de Obrigado. semana para vocês. Tchau, tchau. Gente, beijo.